Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. A manifestação do deputado federal José Guimarães, uma das principais lideranças do PT cearense, foi significativa e cheia de simbolismo para quem observa a política cearense, principalmente em se tratando de PT. Guimarães fez uma homenagem ao aniversário da ex-prefeita Luiziane Lins, no último sábado, dando-lhe flores e uma mensagem que diz praticamente que ela é a candidata dele à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. A propósito, Luiziane, depois das conversas que teve com o governador Eumano de Freitas, registradas aqui no nosso programa, tem ficado menos tensa em relação à sua postulação à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. Nós dissemos aqui que a conversa foi muito boa e não poderia deixar de ser para ela. Eumano é um aliado de velhas datas da ex-prefeita e deputada federal. Integra o grupo político dela e não poderia deixar de ser o principal apoiador de sua postulação no próximo ano. Nós dissemos aqui em várias oportunidades que não interessava a Eumano antecipar a sua preferência por candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza antes dos primeiros meses do próximo ano. E justificamos. Ele não poderia, não deveria antecipar esse apoio para não ter dificuldade na sua base de apoio político, sobretudo na Assembleia Legislativa. Não é que tenha muita gente fazendo restrições à candidatura de Luiziane. Não. Tem algumas pessoas falando que não deveria ser ela, mas não faz uma oposição tão dura, tão ferrenha, fechada. Eumano apoiará, aliás, a candidatura de Luiziane. E, por isso, ela está concordando com tudo. O PT do Ceará, para evitar exatamente essa manifestação antecipada do governador Eumano, decidiu pedir à direção nacional do partido que flexibilizasse as datas que a direção nacional tinha estabelecido para a escolha de candidatos a prefeito do partido no próximo ano. O que foi feito no Ceará? Até dezembro, o PT em todo o país, deve apresentar ao Diretório Nacional os seus prováveis candidatos em 2024. O que fez o PT do Ceará? Pediu prazo, pediu tempo para apresentar esse candidato só em março do próximo ano. Porque em abril é a data limite para a mudança de partido, conta o prazo para filiação partidária, para domicílio eleitoral. Então, em março é a data ideal e para o governador Eumano está bem. Luiziane, que tem o apoio de mais de 2/3 do Diretório Municipal, concordou com isso. Ela poderia ter sido indicada por 2/3 do Diretório, mas ela concordou. Ela tem certeza do apoio do governador e, portanto, vai facilitar as coisas para o próprio Eumano conduzir o processo à maneira dele. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que grupo de trabalho interministerial introduz uma comunicação antirracista no governo federal. Esse decreto que institui o grupo será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, que marca a data do Dia da Consciência Negra. O Superior Tribunal de Justiça determina que emissoras de TV guardem arquivos enquanto não ocorrer prescrição de direito para resguardar os direitos de terceiros em uma eventual ação de responsabilidade civil. A emissora de TV deve manter a guarda de documentos referentes à sua atividade enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência da pretensão indenizatória, conforme previsto no artigo 1194 do Código Civil. A Justiça Eleitoral recebe integrantes da União Europeia para discutir sobre desinformação nas eleições. Esse encontro faz parte de uma parceria firmada entre o TSE e a delegação da União Europeia no Brasil, que vai apresentar estudos sobre desinformação produzidos por pesquisadores brasileiros e europeus. Fruto dessa colaboração, essa reunião ocorrerá ainda nesta semana. E temos também que deputados e vereadores querem explicações sobre cortes propositais de recursos para o câncer. O tema também norteou os trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza em sessão ordinária da última quinta-feira. O vereador Léo Couto, do PSB, chegou a dizer que falas de Carlos Mesquita, seu colega, não são feitas sem antes um aval do prefeito José Sarto. Afirmando que o parlamentar teria combinado com a prefeitura. Isso é muito grave, pessoas estão sofrendo com a oncologia. A prefeitura, no começo do ano, fechou um turno e deixou de repassar 7 milhões de reais e repassaram 3.500, como se fosse um incremento. E o líder do governo diz que o corte foi proposital, afirmou o vereador Léo Couto. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre as eleições na Argentina. O eleito Javier Milei e como fica aqui com a relação no Brasil. O libertário foi apoiador de Bolsonaro no ano passado e já chamou Lula de corrupto e disse que não se encontraria com o presidente petista. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Malu Gaspar falando que em guerra com Prats, ministros articulam troca de comando na Petrobras. As pesquisas do PL para o candidato apoiado por Bolsonaro no Rio de Janeiro também é um destaque do Globo de hoje. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre violência política e anistia que empurram negros para fora das eleições. Dúvida sobre impunidade amplia desafios para o pleito do ano que vem. E também temos em destaque que Paim vê racismo camuflado no Brasil e relembra o sonho de bonecas negras. O senador pelo PT do Rio Grande do Sul integrou a bancada negra nos anos 80. Bom, o tão falado acordo entre o PDT e o PSB sobre a federação de partidos e os acordos para as eleições municipais deste ano, destacado em matéria publicada pelo jornal O Globo, em sua edição de hoje, desta segunda-feira, vão ao encontro dos nossos comentários sobre a possibilidade de o PSB, no Ceará, apoiar a candidatura à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Letícia. Bom, Edson, de acordo com a matéria do Globo de hoje, temos que o PDT e o PSB, a base de Lula, se alinham contra o PT para manter esses redutos. Embora não tenham ministérios e componham a base do governo, o PDT e o PSB buscam resguardar seus principais redutos nas eleições municipais do ano que vem e negociam alianças pontuais, inclusive contra o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olhando para o ano que vem, as siglas avaliam reeditar acordos
travados em 2020, quando rivalizaram com petistas pelo protagonismo da esquerda em capitais e cidades com o segundo turno. Lideranças petistas, pedetistas e PCBistas, embora frisem que o PT é um aliado, articulam para não virarem coadjuvantes. Um alerta veio na eleição do ano passado, 2022, uma ocasião em que os dois partidos reduziram suas presenças na Câmara, enquanto o número de petistas subiu. Por conta disso, o PDT e o PSB iniciaram conversas para formar uma federação, mas preferiram aguardar as eleições de 2024 e depois fazer um novo balanço. Também há preocupação de não melindrar o PT, sobretudo por parte do PSB, que conta com o apoio de petistas a seus candidatos em São Luís e também em Curitiba. O presidente licenciado do PDT, mas que ainda dá as cartas na sigla, o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, costura o apoio do PSB à reeleição do prefeito aqui de Fortaleza, José Sarto, numa disputa que tende ao acirramento entre os aliados de Ciro e de Lula. Ciro Gomes prevaleceu em uma queda de braço partidária com o próprio irmão, o senador Cid Gomes, que agora está de saída do PDT. O ex-governador quer que a legenda tenha no Ceará, seu reduto, o mesmo tom de oposição ao PT de sua campanha ao Planalto no ano passado, postura da qual Cid discorda. Em acordo com Lupe, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, tem sinalizado apoio ao prefeito aqui de Fortaleza, embora o diretório PCBista no Ceará seja ligado ao ex-governador e o atual ministro da Educação, Camilo Santana, já que é de seu pai, Eudoro Santana. Siqueira declinou a afiliação do presidente da Assembleia Legislativa aqui do Ceará, Evandro Leitão, que deixou o PDT, ou ainda não deixou, pediu, para sair do partido e ainda não saiu do PDT, e articulava com Camilo ingressar no PT ou no PSB para enfrentar Sarto. Em 2020, fizemos a parceria com o PDT nas capitais, até porque o PT rompeu conosco naquele ano. Hoje, eles, os petistas, estão com outra política. Vamos ver as prioridades de cada um, afirmou Siqueira. Bom, é um dado bem mais importante do que aquilo que nós já falamos aqui algumas vezes, de que o PSB tende a apoiar a candidatura à reeleição de José Sarto, quer dizer, comissão provisória, e nada é a mesma coisa. Quem manda é a direção nacional. Quando é diretório, quer municipal ou estadual, aí a coisa é diferente. Quer dizer, a direção nacional tem uma certa força, mas não manda tudo. Ela tem que cumprir o estatuto do partido. O PSB, no Ceará, é uma comissão provisória. Portanto, a qualquer momento, a direção nacional pode destituí-la. Mas o fato novo aí da matéria é que o Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, não aceitou, a matéria está dizendo, não aceitou a filiação de Evandro Leitão ao PSB. Portanto, o presidente da Assembleia pede a oportunidade de ter uma legenda, se realmente tiver coragem de deixar o PDT antes de março de 2026, quando acontece a janela partidária, e aí os deputados estaduais e federais poderão mudar de partido sem serem molestados pela lei das inelegibilidades. A posse do desembargador cearense Teodoro Silva Santos no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ele passa a ser o segundo cearense a compor a segunda mais importante Corte da Justiça do Brasil, ao lado do ministro Raul Araújo,
que, por sinal, será empossado amanhã corregedor-geral da Justiça Eleitoral. E o Globo, em sua edição de hoje, tem uma longa matéria destacando a posse de Raul Araújo e fazendo menções aos votos que ele deu em relação às últimas eleições presidenciais em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz a matéria do jornal O Globo: autor de votos que pouparam Jair Bolsonaro em duas ações que culminaram na inelegibilidade do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Raul Araújo toma posse amanhã como novo corregedor-geral da Justiça. Conhecido por posições mais conservadoras, ele substituirá Benedito Gonçalves, responsável pelos pareceres que resultaram na condenação de Bolsonaro. No posto, Araújo herdará outros 7 processos contra o ex-presidente, bem como 2 que miram o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Nas ações que tornaram Bolsonaro inelegível, referentes à reunião com embaixadores e a eventos do 7 de setembro de 2022, ele optou por sanções menores do que as determinadas pela maioria que não afastariam o ex-presidente das urnas por 8 anos. O Senado Federal vai votar amanhã uma PEC que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em relação às liminares, em muitos momentos de significativa importância, mas em outros instantes as liminares são maléficas a uma das partes litigantes e ao devido processo legal. Hoje, a edição impressa do jornal O Estado de São Paulo traz uma matéria mostrando a morosidade da Corte Superior do país em relação a processos, crimes contra atuais e ex-políticos brasileiros. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Hoje, o Estadão destaca que o STF tem 40 processos criminais contra políticos que se arrastam por mais de 1.000 dias. 40 ações penais e inquéritos cujos alvos são políticos com foro privilegiado se arrastam no Supremo Tribunal Federal há mais de 1.000 dias, ou seja, mais de 3 anos de tramitação, conforme revela o levantamento realizado pelo Estadão. Os réus ou investigados são senadores, deputados, além de ex-parlamentares, ex-governadores e até ex-presidentes, que respondem por crimes como calúnia e envolvimento em grandes escândalos de corrupção. O STF possui atualmente 51 inquéritos sob sua alçada, dos quais 27 superam a marca de 1.000 dias. Já o número total de ações penais da Corte é de 1.376. Dessa lista, 13 processos também superam a marca dos 3 anos em andamento. Os dados foram extraídos da plataforma Corte Aberta do STF. A ação penal mais duradoura em andamento na Suprema Corte é do ex-deputado e atual prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha, que foi acusado de corrupção passiva, associação criminosa e delito contra a licitação em obras de construção e reforma do Hospital de Especialidades em Macapá e do Terminal Rodoviário Laranjal do Jari, um esquema que envolveu 103 milhões de reais. A ação foi protocolada na Suprema Corte há 5.368 dias, ou seja, há mais de 14 anos, e ainda não houve uma decisão definitiva. E é um libelo.
Essa matéria é um libelo porque não tem justificativa. Que justiça é essa tão morosa? Aí não é mais justiça, na verdade, é uma injustiça. Representantes dos 3 poderes do Estado do Ceará encontraram-se no final da manhã da última sexta-feira, numa solenidade lá no Tribunal Regional Eleitoral. É que o tribunal estava empossando 2 novos juízes titulares, que Luciano Maia e o Daniel Carneiro. O governador Elmano de Freitas e o presidente do Tribunal de Justiça, Abelardo Benevides, chegaram na hora marcada para o evento. Chegaram um pouco antes da hora marcada para o evento, que era 11 horas. Mas o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, chegou às 11h30 e a solenidade começou atrasada exatamente por conta do atraso do presidente da Assembleia, quando todas as autoridades já estavam lá. O governador, o presidente do Poder Judiciário, ministro do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral e todos os outros convidados. Aliás, a deselegância de algumas autoridades cearenses, a falta de respeito com o cumprimento do horário, tem sido uma constância. Isso é falta de educação. A autoridade não deve chegar atrasada, ela deve chegar na hora aprazada. Se o evento vai começar às 11 horas, a autoridade deve estar lá às 11 horas. E ninguém mais, nenhuma outra pessoa, deve chegar atrasado. Aliás, os eventos deviam começar na hora marcada. Se a posse dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral estava marcada para as 11 horas, às 11 horas deveria começar a solenidade, com ou sem a autoridade. Nós precisamos fazer isso para dar uma lição a essas autoridades mal educadas, descumpridoras de horário. Aqui é praxe se marcar um evento do Estado, do município, do Legislativo, até mesmo do Judiciário. Se marca um evento para determinada hora e esse evento só vai começar algumas horas, uma hora depois ou algumas horas depois. Tem deles que atrasam mais de uma hora. Quer dizer, trazendo complicações para os convidados, inquietação para as autoridades que estão lá no local, no caso da posse do Tribunal Regional Eleitoral, inquietação para os 2 juízes que iam ser empossados. É preciso que nós reajamos. Na hora marcada, o evento começa. Chegou o governador, chegou o prefeito, ou não chegou o governador, não chegou o prefeito, não chegou o presidente do tribunal, começa-se o evento, que é para que eles, quando chegarem atrasados, no meio ou no final do evento, sintam uma certa vergonha do atraso que cometeram. O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na solenidade de posse dos 2 novos juízes titulares daquele colegiado, os juízes Luciano Maia e Daniel Carneiro, ele ressaltou, o desembargador Raimundo Nonato, destacou a importância da justiça eleitoral brasileira. Vamos ouvi-lo. A justiça eleitoral, a nossa justiça eleitoral no Brasil, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Tanto faz o TRE do Acre, como o TRE do Rio Grande do Sul. TRE de Minas Gerais, que é o estado que tem o maior número de municípios, a composição, o número é o mesmo, são 7 integrantes. São 2 juristas, 2 juízes de direito, estão tomando posse hoje, 2 desembargadores
e um juiz federal aonde não tem sede do TRF. No caso, Recife, a composição muda porque entra um juiz federal, no caso, um desembargador federal. E no Supremo Tribunal Federal, STJ e categoria jurista, em termos de Brasília, também são 7 integrantes. 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 juristas. É essa a composição do 2º grau e do TSE. Bom, o desembargador Raimundo Nonato esqueceu de mencionar a participação da Procuradoria da República. Na verdade, eles não são julgadores. O procurador é em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral fica a cargo do Procurador-Geral da República, que ele pode indicar um substituto, que será, então, o procurador eleitoral. No caso dos estados, é o Procurador da República dos Estados. Anualmente, eles mudam a representação. No caso do Ceará, que são vários procuradores, todos eles têm a oportunidade de chegar ao TRE. Depois da fala do desembargador Raimundo Nonato, o primeiro empossado a falar foi o juiz Luciano Maia. Vamos ouvi-lo. Como já sabemos, o presidente, desembargador Raimundo Nonato, já anunciou, todos nós sabemos, no ano que se avizinha teremos eleições municipais. Já tive a oportunidade de atuar como juiz eleitoral por mais de 6 anos consecutivos em zonas eleitorais do interior, atuando nas eleições de 2010, 2012, 2014 e 2016. E creio que essa experiência tenha me proporcionado, ou pelo menos deve ter me proporcionado, conhecer e vivenciar de perto os principais desafios que devem ser enfrentados pela Justiça Eleitoral. Na seara eleitoral, desembargador Raimundo Nonato, o Judiciário brasileiro conseguiu com que realmente tenhamos uma prestação jurisdicional rápida e efetiva, em perfeita sintonia com o comando constitucional da razoável duração do processo. Mas ainda existem pela frente vários desafios da era digital. O Judiciário brasileiro está na vanguarda do mundo digital, isso é inegável. A adoção de soluções digitais é uma marca reconhecida do nosso sistema judicial. E as inovações tecnológicas se iniciaram justamente na área eleitoral. O processo de votação digital por meio da urna eletrônica está a serviço da nossa democracia representativa há mais de 27 anos, quer dizer, há quase 3 décadas, concretizando o direito de sufrágio de maneira a assegurar que o voto de cada cidadão seja plenamente respeitado. Criada há mais de 91 anos, a Justiça Eleitoral já enfrentou e venceu todos os obstáculos que apareceram pela frente. No entanto, nas últimas eleições, nunca foi tão desafiada, com a proliferação de desinformações em plataformas digitais, com a clara tentativa de questionar a legitimidade do sistema judicial eleitoral. Bom, especialmente com essa fala do juiz Luciano Maia, nós encerramos o nosso programa de hoje, dizendo que a fala do outro juiz empossado, Daniel Carneiro, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso blog, o blog do Edson Silva, em todas as nossas redes sociais, e vão estar lá os discursos dos novos juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, nós estamos nos despedindo agora, prometendo estar de volta amanhã, a partir das 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!